Oi galera, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você está no YouTube, pode estar vendo isso em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Bom, presta atenção, hoje nós vamos falar sobre vírus e discutir vírus é muito importante. Por quê? Porque tem muita gente falando bobagem na internet, novamente, muito jornalista cometendo erros, né? Eu vi outro dia numa revista de grande circulação, que eu não vou dizer o nome, mas era a Veja, e lá os caras estavam falando que a malária é provocada por um vírus. Ora, que bobagem, né? Ou veja, contrata pelo menos um biólogo aí para revisar seus textos que tá complicado. Mas não é só ela não. Folha de São Paulo já errou, vários outros meios de comunicação erram, e isso é um sinal grave de que na educação básica as pessoas não estão tendo esse tema com o devido cuidado, ou com a devida atenção. Presta atenção, esse assunto é importante por 4 motivos. Primeiro, que 80% das doenças que você pega são viroses e são de prevenção simples. Então, conhecendo o que é um vírus, conhecendo seus mecanismos de propagação, você poderá prevenir-se. Segundo, que muitos vírus podem ser utilizados como armas biológicas, né? Esse assunto aqui, esse símbolo aqui é o símbolo de infectante. Se você for pegar um saco de lixo e ele tiver esse símbolo, não abra. Por quê? Porque você pode se infectar. Ali deve ter material perfurocortante contendo vírus ou bactérias ou outros patógenos. Então, terceiro motivo, esse foi o terceiro motivo pelo qual os vírus são importantes. É o seguinte: os vírus eles são boas ferramentas moleculares, eles estão sendo utilizados em biotecnologia e nanotecnologia. Então, no futuro, pode ser que você vá trabalhar com esse assunto. Presta atenção. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é a definição de vírus, para não falar bobagem. O vírus ele é um parasita acelular, portanto ele não tem célula. Parasita quer dizer que ele infecta um hospedeiro. É um parasita específico de células. Ele é um organismo simples, ou uma coisa simples, certo? Olha aqui em cima, ó, tá vendo? Ele é simples porque ele só tem o ácido nucleico e capsídeo. Então, ele tem a cápsula proteica, que é essa parte verdinha, e lá dentro ele tem o que? O material genético, que pode ser DNA ou RNA. Então, todo vírus é assim, ó, esse é, todos eles aqui são assim. São muito simples. E são específicos. Isso é importante por quê? Porque tem muita gente aí matando macaco, achando que o macaco é responsável pela doença. Não, na verdade, veja, o macaco é um primata, o ser humano é um primata, então as doenças que infectam macacos ou seres humanos tendem a infectar outros primatas. Então é óbvio que o macaco é uma sentinela. Quando ele fica doente, é um sinal de que essa virose está se alastrando por aquela região e que, portanto, vai afetar os seres humanos. O que as pessoas têm que fazer racionalmente? Se vacinar. E as autoridades têm que tomar as medidas sanitárias e de saúde pública cabíveis para sanar aquela epidemia. Gente, epidemia você tem que combater no início. Se você deixar ela se alastrar, fica difícil o combate. Então, entender que os vírus são específicos é isso. Por exemplo, o vírus da poliomielite afeta humanos e tem a possibilidade de afetar outros primatas. Tanto é que ele afeta chimpanzés. Então, quando o ser humano com poliomielite entra em contato com o chimpanzé pega a poliomielite e morre, porque eles não conseguem sobreviver na floresta sem o auxílio dos seus membros. Presta atenção. Da mesma forma, qualquer vírus que afete primatas ou mamíferos pode afetar seres humanos, porque o ser humano também é mamífero. Então, você tem que tomar uma série de precauções para evitar que esses vírus passem de outros animais para os seres humanos. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro aspecto importante é a morfologia, que cai no vestibular e você pode precisar dela se você for se encaminhar para a área médica, por exemplo, para fazer alguns diagnósticos. Os vírus eles podem ter diversas morfologias, mas sempre são simples. Material genético, capsídeo. Alguns vírus têm um envelope, que é isso aqui, que é uma membrana plasmática com glicoproteínas nela. Então são chamados vírus envelopados. O vírus pode ser filamentoso, ter o DNA no meio, o RNA no meio, com as partículas proteicas ao redor, formando uma cápsula, o capsídeo. Ele pode ter um envelope do lado de fora. Então ele pode ser um filamentoso envelopado, tem envelope e membrana plasmática. Pode ser um icosaédrico, que é o mais comum. Muitos dos vírus que nos afetam são icosaédricos. E pode ser envelopado, o vírus da AIDS é envelopado, por exemplo. Ou ele pode ser complexo, como é o caso do vírus bacteriófago, que é esse vírusinho aqui que vive caindo no vestibular, tem importância biológica.
Os vírus bacteriófagos só afetam bactérias, então eles nunca vão afetar seres humanos, tá? Você mesmo tem uma série de bacteriófagos na sua garganta que impedem que ela seja tomada por bactérias, então em alguns aspectos eles são até importantes. Já foram utilizados no combate à bacteriose, só que as bactérias desenvolveram resistência e aí a coisa complicou. Bom, morfologia é isso. Agora presta atenção. Os vírus, eles promovem uma infecção, uma doença. Então eles vão infectar o seu corpo, eles infectam células. Então está aqui a sua célula e o vírus aqui está entrando na célula. Tá? E como é que ele entra na célula? Ele entra em contato com a superfície celular, engana a célula e a membrana da célula bota ele para dentro. Uma vez lá dentro, ó, o material genético dele, que é essa cobrinha aqui, e nesse caso é RNA, mas poderia ser DNA também, vai assumir o comando celular. Por isso que tem esse símbolo de pirata aqui, ó. O vírus é um pirata de células, ele assume o comando da célula, passa a produzir suas próprias proteínas usando mecanismos celulares, e aí a célula se transforma no quê? Numa fábrica de vírus, e sai um monte de outros vírus depois de algum tempo e a célula morre. Esse é o ciclo lítico, que é o mais comum. No entanto, alguns vírus têm a propriedade de se manifestar depois de muito tempo, ficar dormente, é o ciclo lisogênico. Então o vírus entra, se replica em diversas células, ou aguarda a célula se replicar, e aí depois ele forma isso aqui, ó, um sincício, uma megacélula que perde suas funções, e aqui dentro está cheio de partículas virais, e um dia ele vai entrar novamente no ciclo lítico e se espalhar pela célula. Um aspecto importante da replicação dos vírus: entra um, saem muitos. Então a virose ela é sempre rápida. Você está bem de manhã e à noite, quando você vai dormir, você já está com dor de cabeça e nariz escorrendo e febre. Ou você vai dormir bem e acorda já doente. Então muito rápida. Então você tem que procurar tratamento assim que possível, tá? E não adianta tomar antibiótico contra a virose, não funciona. Por quê? Porque porque o vírus é uma partícula, não é uma célula. Então o antibiótico é feito para células bacterianas, para bacterioses, e não funciona para viroses. Por isso que é importante você procurar um médico assim que possível e ser diagnosticado corretamente, para não cometer equívocos no seu tratamento e acabar morrendo de uma infecção perfeitamente curável, tá? Bom, as viroses, a gente vai falar delas numa outra aula, mas você tem que entender que elas têm um mecanismo de transmissão como qualquer outra doença. Então elas passam de um ser vivo para o outro, de um ser humano para o outro, de um animal para o ser humano, de um ser humano para o animal. E muitas viroses são transmitidas através de contato com sangue contaminado. É por isso que quando está ocorrendo um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte, os jogadores estão sangrando, tem que parar para ele ser atendido, o sangramento tem que ser estancado para ele poder voltar e continuar jogando, tá? Para evitar justamente que o sangue dele, se estiver contaminado, contamine outra pessoa, ou que outra pessoa contamine esse indivíduo, certo? A AIDS, por exemplo, é uma virose transmitida por sangue. Por isso que você tem que testar o sangue quando vai haver uma transfusão sanguínea de um indivíduo para o outro. Senão o indivíduo que está recebendo sangue vai acabar adquirindo a doença, né? Várias outras viroses também são transmitidas por sangue. Saliva. A raiva, por exemplo, é uma doença transmitida pela saliva de vertebrados. Veja, o cachorrinho, o gato contaminado, o morcego contaminado, se ele morder uma pessoa, ele vai transmitir a raiva. O vírus da raiva vai se alojar no seu sistema nervoso e vai provocar uma mudança completa do seu sistema nervoso, tá? Gripe, resfriado e muitas outras também são por gotículas de saliva. Por isso que quando você espirra ou tosse, você deve tapar o nariz ou tapar a boca para evitar que essas gotículas se espalhem pelo ambiente e contaminem outras pessoas, tá? Secreções, por exemplo, pus é uma secreção, se for de uma virose vai estar contaminada, né? Esperma e secreções vaginais também transmitem doenças, também transmitem vírus. Por isso que a AIDS também é de transmissão sexual, assim como o Zika vírus, que não é só mosquito, ó, invertebrados também transmitem a doença. Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, né? Temos vários exemplos aí. O vertebrado pica uma pessoa e transmite para outra pessoa. As secreções dos vertebrados, no caso a salivar, também contém o vírus e transmite o vírus. Mas as secreções, né, do corpo em geral, se estiver contaminado, podem, né, transmitir. E o suor? Não, suor não, porque não tem célula. O vírus ele depende de células, então ele tem que estar dentro de células vivas para infectar outras células. Sabendo os mecanismos de
mecanismos de transmissão, você pode entender como ocorrem, né, ou como proceder a sua profilaxia. Para quê? Para que você não fique doente. Então, primeiro, como secreções, né, dos órgãos sexuais transmitem doenças, é sempre usar camisinha no contato sexual. Isso evita AIDS, evita herpes, evita uma série de outras viroses. Lavar as mãos. Ora, se gotículas de saliva transmitem, se a pessoa espirrou no ônibus e você pôs a mão lá no ferro do ônibus, por exemplo, né, ou em algum outro lugar, vai ter saliva ali. E aí você pode pegar essa doença, então é bom que você lave as mãos. Usar luvas. Se você trabalha com material perfuro-cortante, né, é importante usar luvas ao trabalhar com esse material para evitar que qualquer perfuração possa provocar doenças. Telas nas janelas, no caso dos vertebrados, certo? Dos invertebrados, né, mosquitos. Então, telas nas janelas podem ajudar a prevenir, né, evitar que o mosquito entre na sua casa e vá transmitir a doença para você. E vacinação. Acabei cobrindo a vacinação aqui, mas vacinação é sempre importante. Por quê? Porque a vacina é uma forma segura e muito testada, né? Já existe mais de 150 anos que a humanidade usa vacinação e você nunca teve caso de morte em larga escala por vacinação. Eventualmente ocorrem acidentes, mas esses acidentes podem acontecer em qualquer situação. E nós não temos controle, então o acidente não é por causa da vacinação. A pessoa é alérgica ao ovo, tomou a vacina contra o ovo, esqueceu de falar para o médico e aí morre em função disso, né? Nesse caso, a pessoa também pode morrer comendo ovos fritos ou qualquer outro alimento que contenha ovos, e não é a vacina o problema, e sim o fato da pessoa não ter informado, não ter conhecimento sobre a sua alergia e assim por diante. Então a vacinação é o meio mais barato. Só para você ter uma ideia, o tratamento da herpes ou da hepatite virais, ele custa em torno aí de 4 a 5 mil reais, mas a vacinação custa de 100 a 300 reais e muitas vezes ela é até gratuita, fornecida no posto de saúde. Então é uma ignorância muito grande achar que vacinação não serve para nada, falta de estudo, volta para a quinta série e vai estudar mais, certo? Entender o vírus e viroses? É claro que é um assunto quente para vestibular, mas também é um assunto importante para a sua vida, para você conseguir prevenir-se e pegar poucas doenças ou não pegar essas doenças ao longo da sua vida. Agora, você está feliz e sábio, né? Melhorou aí a sua inteligência, você sabe mais coisas. Curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser sábias, porque é muito melhor viver num mundo cheio de pessoas sábias e inteligentes do que num mundo cheio de pessoas ignorantes, certo? Aproveita para, né, nos seguir aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, Google+, e outras que vierem a surgir, para que assim a informação precisa e completa seja propagada e você entenda por que os vírus são piratas de células. E é isso aí. Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a nossa próxima videoaula.